e dizer, ó, o caminho é esse, né? Você tem que avançar, tem que parar, né? Não sei se vocês acompanharam o debate aí de grandes empresas que falam assim, nossa, está evoluindo tão rápido que a gente vai colocar um pouco o pé no freio, né? Vamos colocar um pé no freio para entender melhor até onde essas tecnologias podem chegar e qual vai ser o limite, né? Por outro lado, assim, você vê hoje as empresas acelerando, desenvolvendo cada vez mais soluções. Hoje você tem N soluções, a gente fala muito do ChatGPT, mas hoje você tem soluções de geração de imagem, tem lá o Copilot lá, e daí falando nas companhias, né, uma ferramenta dessa como do Copilot lá que te ajuda a escrever um relatório, um e-mail, desenvolver uma apresentação, né? Então, assim, daí você vai dizer, aí de novo, trazendo para uma questão mais regulamentória, assim, o que você vai dizer para o teu colaborador? Usa, não usa? O que você vai falar na sociedade, né? Como é que você vai restringir isso, né? Você vai ter que dizer, eu tenho que citar fonte, não tenho que citar fonte, eu tenho que dizer em que momento eu estou usando inteligência artificial. Eu acho que foi mês passado, acho que foi no Rio de Janeiro, que foi aprovado um projeto de lei e depois acho que foi um deputado, o vereador, disse, 70% aqui eu coloquei lá no ChatGPT. E foi aprovado, né? E aí, né? E aí fica a pergunta assim, como é que a gente segue, né? Em relação a isso hoje. Vou aproveitar aqui e perguntar como que é o dia a dia na empresa, né? Não na sua empresa especificamente, mas como você participa de vários fóruns de discussão, participa de clubes, né? Vamos dizer assim, de especialistas em tecnologia. Como que vocês, da área de tecnologia, eu falo vocês, não que seja eu contra você, mas no sentido assim, vocês de tecnologia estão utilizando já no dia a dia? O que vocês conseguem implementar dentro da empresa? Como está sendo aceito isso, tanto pelos funcionários? Eles enxergam como uma ameaça? Vão roubar o meu emprego? A tecnologia vai me tirar a oportunidade de trabalho? Olha, Adriana, eu comparo... E vou deixar uma outra pergunta só para ficar mais confuso ainda. E como é que os gestores, os donos das empresas, como que estão enxergando isso também? Então, são duas perguntas na balança. Olha, eu comparo um pouco assim, o quanto você tem que mudar teu repertório, do ponto de vista do ambiente profissional, né? Vou comparar, poxa, antigamente você sabia usar bem uma planilha e, poxa, você que sabia desenvolver uma planilha, fazer o gráfico, você estava muito bem na empresa. Hoje já não é só isso que atende. Pô, peraí, agora tem que saber fazer muito bem uma planilha e quem sabe incorporar algum nível de inteligência artificial para entregar algo mais elaborado, para desenvolver gráficos, para elaborar um texto para entregar um relatório para o meu chefe, né? E aí a questão que já tem estudo de mercado, né? Que tem várias, como eu comentei, várias soluções de IA que, num estudo recente, que aumenta a produtividade em 66%. Então, assim, o que acontece, Helena? Eu acho que as pessoas não têm que ter medo da inteligência artificial. E é como eu vou usar ela. É como que ela vai me ajudar a produzir mais, ser mais eficiente, né? Ser mais produtivo, entregar o meu trabalho de maneira mais assertiva. Então, assim, eu acho que é uma questão um pouco de calibragem, né? E aí passa até pela questão das empresas, das organizações prepararem esse caminho, pavimentar esse caminho, né? Então, assim, tem empresas que estão muito na dúvida, né? Como é que eu vou tratar isso internamente, né? Então, talvez seja treinar, indicar diretrizes ali de uso, né? Aonde estão os limites de uso. Então, assim, a gente não tem essa resposta de imediato, né? A questão, startups estão usando, né, em todas as suas frentes, linhas de desenvolvimento, você me perguntou, né? O pessoal de desenvolvimento, poxa, eu tenho um caso na minha empresa ali que um colega está desenvolvendo ali relatórios BIs e tal, poxa, vou usar ali uma solução de inteligência que eu ganho 30%, 40% do meu tempo, né? E posso ser mais produtivo, ela me ajuda a gerar um desenvolvimento melhor. Hoje, essas IAs generativas permitem para quem é da área de desenvolvimento aprimorar código, desenvolver código de maneira mais rápida. Então, eu vejo assim,
eu acho que tem oportunidade. Eu acho que a gente tem muita oportunidade para postos de trabalho que estão abertos aí. Hoje tem funções de engenheiro de host, de programação de linguagem natural para interpretação de linguagem de máquina para falar com inteligência artificial. Existe esse posto de trabalho. Existe hoje head de inteligência artificial na empresa. Existe já esse posto de trabalho, entendeu? Então assim, as pessoas elas têm que procurar entender como que elas vão usar melhor e não procurar ter medo. E eu não acho que vai tirar um posto de trabalho. Eu acho que, assim, talvez algumas posições elas tendem a ser transformadas, né? E aí como as pessoas vão se reinventar para poder usar o que está disponível hoje ou o que vem pela frente também. Pegando um gancho no que você está falando, Félix, a questão do que a Adriana puxou sobre a ocupação da inteligência artificial no lugar de um possível trabalhador. Queria compartilhar com vocês uma curiosidade. Esse livro aqui, queria até indicar para vou fazer assim para nossos telespectadores verem, é um livro chamado Direito e Pós-Humanidade, do Dr. Marco Aurélio de Castro Júnior. É curioso porque nessa obra, salvo engano, é a tese de doutorado dele. E ele sabe o que ele sugere aqui? A minha compreensão é que ele diz o seguinte: a inteligência artificial, ela deve no Brasil ser sujeito de direito. Então nós temos a pessoa física, a pessoa jurídica, e aí nós teríamos uma pessoa eletrônica. Keila, comenta isso, por gentileza. Um pouco de resistência de falar que a pessoa eletrônica vai ser sujeito de direito, né? Que hoje a legislação, o Código Civil, ele fala que a pessoa de direito é a pessoa natural. E me parece que a pessoa eletrônica não é a pessoa natural. Então, para considerar que ela fosse uma pessoa de direito, se tivesse uma personalidade jurídica, penso que teria que mudar o Código Civil, que na forma que está escrita hoje não está preparada para essa nossa realidade de inteligência artificial. E uma coisa também que o Félix comentou, que a Adriana até puxou em relação ao medo de perder uma mão de obra para a inteligência artificial, enquanto ele falava, me passou pela cabeça que todas as grandes revoluções ou marcos históricos sempre vieram acompanhados desse medo, né? A gente viu a Revolução Industrial, por exemplo, quantas pessoas ficaram sem emprego porque a automação já daquela época já ocupou, né? As máquinas ocuparam a mão de obra. Mas quantos outros empregos também surgiram? Eu participei da instalação dos caixas eletrônicos nos bancos. Quanta gente eu vi que foi dispensada porque a automação do caixa eletrônico substituiu muita gente. E talvez agora com a inteligência artificial vai ser mais um momento que isso vai acontecer. Da mesma forma que vai ocupar um pouco da mão de obra, também vai trazer um pouco mais de oportunidade, como o Félix estava comentando. Quando você comentou, né, sobre essa questão a personificação, né, da inteligência artificial como pessoa jurídica. Isso. Pessoa de direito. De direito, isso. O que acontece, né? Então, hoje, eu li um pouco sobre essa questão desse debate, então eu vou dar um exemplo, né? Você tem um engenheiro que usa uma inteligência artificial para validar um cálculo estrutural, algo nesse sentido, né? Ele usou para validar. Enquanto, de repente, um outro usa para entregar todo o cálculo, porque ela tem inteligência artificial e não valida e usa isso para aplicação prática. E, de repente, aquela obra tem algum problema. Você entende? Quem que é culpado? E aí a questão tem o debate, sim. O culpado é o engenheiro. Mas é a ferramenta que me deu a informação errada. Não. A ferramenta foi um instrumento que você usou, né? Então, assim, nesse sentido, a gente pode dizer, não, realmente a pessoa que está fazendo o uso da ferramenta, ela pode ser responsabilizada sobre algum problema que ela possa gerar, entendeu? Até no nosso dia a dia, como advogados, né? Acontece, nós atuamos na área de direito empresarial digital.
né? E há alguns empresários, né? Eu já passei por essa situação, só compartilhando com vocês. Ah, eu fiz o contrato no ChatGPT. Aí eu falei, não, tudo bem, me passa para eu revisar, né? Porque existem palavras e palavras. É como o Félix está falando do engenheiro, né? Existe a questão da responsabilidade civil do engenheiro, né? Da profissão em si, né? Eu falo, num contrato, né, Keila? Existem palavras-chave que um leigo que não estudou direito não vai saber interpretar. Quais são as consequências no desenrolar desse contrato? Quais são as complicações, um futuro ajuizamento de uma ação que vai envolver esse contrato? Então, eu, como a Keila falou, sou um pouco resistente, né? Não ao uso da tecnologia, mas não dá para dizer que o contrato gerado por inteligência artificial, ele terá 100% de certeza que aquilo é 100% aproveitado. Né? O profissional habilitado tem que revisar, tem que, sim, assinar. No caso do advogado, colocar a OAB, né? No caso do engenheiro, tem que fazer 66%, foi isso que você falou, Félix? Da produtividade aumenta, mas com responsabilidade. O que você falou sobre a questão do contrato, que talvez a decisão da inteligência artificial em colocar cláusulas ali talvez não seja tão acertada, eu me lembrei de um dos primeiros casos que eu vi que tem a ver com o que o Félix falou também, a questão da responsabilidade. Eu me lembro do primeiro carro que a Uber colocou na rua. Ele tinha a inteligência artificial para tomar a decisão. Então não era um controle remoto. Ela foi para a rua, experimentação, e na primeira saída ela matou uma mulher. Ou seja, pelo que eu li do episódio, a tecnologia ela tinha uma regulagem, um certo sensor que era possível regular, e ele viu a ciclista e ele tomou uma decisão que não foi dada pelo criador, pelo engenheiro, nem pela empresa que é responsável. Ela avaliou o cenário e ela decidiu, não vou parar. Como se fosse uma folha de árvore passando, alguma coisa que não há necessidade de parar, sabe? E infelizmente, matou uma pessoa. Eu vi algumas discussões nesse cenário de responsabilidade, inclusive em Harvard, falando sobre quem deve responder. E aí algumas teses foram levantadas. A gente podia até debater sobre isso. Eu vi uma primeira tese dizendo que quem responde é o CNPJ, a Uber. Outra tese dizia que quem responde, não, deve ser os sócios, quem está lá no contrato social da empresa. E a outra, que afeta o Félix aqui diretamente, não, é o engenheiro que desenvolveu a tecnologia. Mas, gente, eu me pergunto, ele Ou treina... a pessoa de direito que será constituída, inteligência artificial. Exatamente. Agora, o engenheiro, ele desenvolve o algoritmo, até aquele ponto ele tem o controle. A partir do momento que eu dou o controle para decidir, e aí? Ele não tem alçada para isso. Aí vamos colocar uma pitada de polêmica no assunto, Com certeza. Né? Vamos supor que esse engenheiro, né, não tenha validado o código, o algoritmo, né, e tenha um bug, que justamente causou o acidente. Ou pode ter um lado de sabotagem. E aí a responsabilidade é de quem? Do desenvolvedor, de quem desenvolveu a tecnologia, da aplicação, o código, da empresa. E tem uma outra questão que o termo do momento, né? A gente pode esquecer que as inteligências artificiais têm uma questão de alucinação. Ela pode te dar respostas deslocadas, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Então, assim, todo sistema é passível de falha, né? Então, tem bugs, né? Então, quando a gente fala assim, correção, até o próprio ChatGPT, né? Então, ele veio de uma evolução, né? A gente estava usando 3.5, agora está no 4, que já são milhões de modelos diferentes, já trabalha com outros algoritmos que já vai fornecer respostas mais aprimoradas em relação à versão anterior. Então, a gente tem todo esse debate que cerca esse tema.
E diante disso, né, o Félix até me lembrou, né, da questão dos crimes cibernéticos, né, que nós teremos um episódio especial para falar sobre crimes Uhum. cibernéticos, né, mas a questão de um hacker, né, ele pode entrar e sabotar, a questão da sabotagem, né,